No último episódio de A Geometria Secreta das Cheias, desvendamos como os escribas egípcios desenvolveram a matemática mais avançada do mundo antigo, transformando simples cálculos em ferramentas de poder imperial. Descobrimos o papiro Hind e seus 85 problemas que sustentaram 3 milênios de civilização. Vimos como as frações unitárias se tornaram a linguagem secreta do controle sobre o Nilo. E testemunhamos o destino terrível dos 10 escribas que ousaram enganar o sistema. Seus esqueletos ainda guardam as marcas de sua traição. Mas essa era apenas a superfície de uma conspiração muito mais profunda, porque nas sombras dos templos e palácios, um código secreto circulava entre os escribas, símbolos que decidiam quem viveria e quem morreria, hieróglifos que escondiam a maior rede de espionagem agrícola da história. Bem-vindos de volta aos arquivos perdidos do Egito faraônico. Preparem-se para descobrir os códigos mortais dos cereais. Os escribas do Egito Antigo utilizavam uma variedade de símbolos e sinais em sua escrita, tanto em contextos sagrados quanto profanos. Os hieróglifos, conhecidos como Medu Neter, palavra dos deuses, eram a forma de escrita mais formal e eram empregados em monumentos, templos e textos religiosos. Além dos hieróglifos, os escribas também utilizavam a escrita hierática, uma versão cursiva mais simplificada para registros cotidianos e administrativos. Os escribas desenvolveram um sistema de símbolos secreto que faria inveja a agências modernas. O olho de Horus não era apenas religioso, significava supervisionado pessoalmente pelo vizir. Uma espiga de trigo com 3 traços indicava qualidade verificada em 3 níveis. O ícone de Set marcava lotes contaminados por pragas ou impurezas. O papiro Wilbur, do Brooklyn Museum, contém o caso mais bem documentado de fraude. Um escriba chamado Pentu tentou alterar um símbolo de trigo para um outro símbolo de trigo com 2 traços, ou seja, adicionando um traço a mais, transformando assim o grão verificado, significado do primeiro símbolo, em grão premium. Seu esqueleto, encontrado em 1999, apresenta claramente a ausência da mão direita, a punição padrão registrada no Código Legal de Horeb. Mas o verdadeiro golpe de gênio estava na matemática cotidiana. O sistema de frações egípcias com numerador sempre 1 provou-se incrivelmente eficiente para distribuição proporcional de sementes, 1/2 mais 1/4 mais 1/8 para lotes irregulares. Cálculo de rações diárias, 1/10 regate de grão por trabalhador. Regate ou recat era uma unidade de medida de volume especialmente utilizada para grãos e líquidos. Era uma medida padrão no sistema de medição usada para transações comerciais e para calcular impostos. Previsão de colheitas baseadas em áreas inundadas. Experimentos conduzidos em 2020 pela Universidade de Copenhague mostraram que, para cálculos agrícolas, o método egípcio era 23% mais rápido que nosso sistema decimal moderno.
uma eficiência que alimentou a máquina estatal mais duradoura da história. Em 2018, uma equipe da Universidade de Tübingen fez uma descoberta que reescreveu nossa compreensão dos textos egípcios. O famoso papiro do camponês eloquente, considerado por mais de um século como obra literária, revelou-se um sofisticado manual agrícola disfarçado. Suas aparentes metáforas poéticas escondiam instruções precisas. As montanhas choram lágrimas negras. Isso significava cheia tardia do Nilo. Este era o sinal para plantar cevada em vez de trigo. O gado bebe do espelho do céu. Significava irrigação por Shaduf em período de seca. Os dedos de Todd contam as dádivas. Significava cálculo de impostos a 5% da colheita. Um código tão bem elaborado que enganou egiptólogos por gerações. O professor Jan Hasman identificou 57 termos técnicos agrícolas camuflados em hinos religiosos no templo de Dendera, provando que os sacerdotes eram também os guardiões do conhecimento agronômico. A maior tragédia da agricultura egípcia antiga? O incêndio da Biblioteca de Alexandria destruiu estimados 90% dos papiros agrícolas. O que sobreviveu deve sua preservação a um paradoxo histórico: o lixo. Em 1897, Flinders Petrie cavou o lixão de Oxirrinco e encontrou fragmentos que revolucionaram nossos conhecimentos. Receitas de pesticidas, azeite de oliva, mais cinzas de tamareira, eficaz contra gafanhotos. Tabelas de rotação de culturas, trigo, cevada, leguminosas, em ciclos de 3 anos. Remédios veterinários, figo fermentado para disenteria em bois de arar. Tudo escrito no verso de documentos oficiais reciclados por escribas econômicos. Esses papiros lixos são hoje tesouros inestimáveis. Em 2021, tecnologia de imageamento multiespectral revelou o mais antigo manual agrícola conhecido. Um papiro da Quarta Dinastia, no ano de 2500 a.C., escondido sobre camadas de um texto posterior. Seus ensinamentos surpreendem pela precisão científica. Plante quando a sombra do obelisco medir 2 cúbitos. Calendário de plantio baseado em astronomia. No Antigo Egito, o cúbito, ou côvado, era uma unidade de medida de comprimento, equivalente à distância do cotovelo à ponta do dedo médio. Era uma unidade fundamental para a construção de edifícios, como as pirâmides e outras obras, sendo materializada em blocos de granito para garantir a padronização das medidas. A terra negra deve respirar 40 dias antes de receber sementes. Período ideal entre inundação e plantio. Controle os ratos com gatos, mas não mais do que 1 por 10 sacos. Primeiro registro de controle biológico de pragas. Provas que a agricultura egípcia era uma ciência exata milênios antes do Renascimento. Quando Napoleão invadiu o Egito em 1798, seus sábios ficaram pasmos com um fato perturbador. Os Fellahin, agricultores do Delta, ainda usavam métodos idênticos aos descritos nos papiros há 3.000 anos. Em 1799, o matemático Gaspar Monge provou com experimentos de campo que o sistema egípcio de frações unitárias era 17% mais eficiente que o decimal para cálculos agrícolas. Uma verdade que a Revolução Industrial enterraria no esquecimento. Os cadernos de campo de Jean-François Champollion revelam seu espanto ao descobrir que até os anos de 1820, os egípcios mediam terra com cordas nodosas exatamente como seus ancestrais faraônicos.
Amenemop, nosso escriba do início da história, nunca imaginou que seus cálculos sobreviveriam milênios. Quando seu papiro foi encontrado em 1928 nas areias de Tebas, ainda exalava o cheiro característico de tinta de fuligem e água do Nilo. Como escreveu o sábio Cajemi em seus provérbios: Os números não morrem, escriba. Apenas dormem no papel de junco, esperando por olhos que saibam ler além do visível. Hoje, esses olhos somos nós, e o que descobrimos é que a verdadeira grandeza do Egito não está em suas pirâmides ou templos, mas nos humildes papiros agrícolas que alimentaram a civilização que, por sua vez, alimentou o mundo antigo. No ato 18, nós exploramos como um papyrus aparentemente simples continha a chave matemática que sustentou a civilização egípcia por 3 milênios. Descobrimos que escribas desenvolveram sistemas de gestão agrícola mais sofisticados que muitas tecnologias contemporâneas, transformando o conhecimento em poder político duradouro. Mas uma questão fundamental permanece: como esta precisão matemática se conectava com as forças divinas que os egípcios acreditavam governar suas colheitas? No próximo ato, Deuses da Terra e do Rio, mergulharemos na fascinante intersecção entre ciência e religião no Egito Antigo. Descobriremos como os mesmos escribas que calculavam frações unitárias também elaboraram calendários sagrados, como templos funcionavam simultaneamente como centros de pesquisa agrícola e observatórios astronômicos, e por que os deuses egípcios eram, na verdade, personificações de fenômenos naturais essenciais para a agricultura. Prepare-se para uma jornada onde matemática e mitologia se revelam faces da mesma moeda, conhecimento que transformou o Vale do Nilo no berço da civilização. Até lá, que Thoth, o Deus escriba, guarde vossas colheitas e vossos cálculos. Eu sou Valdir Fanzini e esta foi mais uma jornada pelos bastidores da história no Academia do Agro. Até a próxima exploração nos arquivos perdidos da humanidade.